Boa noite, pessoal. Espero que tenham passado uma semana maravilhosa. Vamos começar nossa aula de hoje de práticas de avaliação e a gente vai continuar um assunto que nós paramos na semana passada e falando sobre avaliação diagnóstica, né? Nessa semana com um pouco mais de habilidade que desenvolvemos na produção dos vídeos, das nossas videoaulas, que a gente está fazendo questão de fazer desta forma e colocar no YouTube para que fiquem guardadas lá e vocês possam acessar quantas vezes forem necessárias e assistir quantas vezes quiserem, tá? E então, na semana passada, por conta de espaço dentro do nosso dispositivo, o vídeo foi interrompido. E eu disse que retomaria esse assunto nessa semana. E aí eu descobri uma série de funcionalidades dentro do aparelho, fiz as limpezas necessárias, abri espaço dentro do celular e para poder manusear melhor o aparelho a fim de ter uma produção um pouco melhor, né? E não correr o risco de ser interrompido ou as coisas acabarem e a gente ter que se despedir por escrito, né? Então vamos lá. Relembrando, eu disse para vocês a semana passada que quando a gente vai no médico, ele diz assim, o que te traz aqui? Né? E aí você fala, doutor, eu estou me sentindo assim, 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 e ele vai te ouvindo, vai entendendo toda aquela situação e vai formando um diagnóstico sobre você. Né? E aí, você, professor, na sua sala de aula, tem oportunidade de fazer isso logo no início do seu trabalho também e refazer isso com o passar do tempo para você ver também até onde você caminhou, né? Então, esse tipo de avaliação ele funciona como um diagnóstico da realidade que se pretende examinar. Ele fornece uma informação prévia sobre os aspectos que se tem enfoque. Nas práticas da escola, em linhas gerais, a avaliação diagnóstica ela pode ser usada para conhecer o aluno, suas bagagens cognitivas, as suas habilidades, identificar possíveis dificuldades de aprendizagem, verificar o que o aluno aprendeu ou não aprendeu, identificar causas de não aprendizagem, que isso é muito importante, caracterizar o aluno quanto a interesses e necessidades e também replanejar o trabalho, como eu disse lá no início. Então, a avaliação diagnóstica, ela possibilita para nós, educadores, que a detecção ao longo do processo de aprendizagem, das falhas, desvios, dificuldades, a tempo de ser redirecionados meios, serem redirecionados os meios, os recursos, os caminhos que você escolhe, os procedimentos na direção desejada. Então, uma das funções consiste na garantia de que todos poderão aprender. Além de ser um estímulo ao crescimento e ao fortalecimento das dinâmicas entre professor e aluno, um processo de busca de equilíbrio sem censuras, repressões ou punições, porque a avaliação diagnóstica ela não tem aquele propósito classificatório. Então eu vou medir para te classificar, para ver se fulano é melhor que cicrano
Não é esse o propósito. Né? Uma segurança na caminhada pedagógica, porque você tem condições de rever a sua estratégia, né? O seu caminho. Uma garantia dos interesses e dos direitos das pessoas e das instituições, até por conta das estratégias, dos caminhos que são escolhidos, né? Um meio para a gente superar limites sem traumas e uma ajuda para o aluno tomar decisões, né? Aprender a aprender por conta da transitoriedade dos conhecimentos, né? Então, é importante observar que não é o diagnóstico em si que faz a diferença, embora ele seja muito importante, mas sim a ação que você desenvolve depois daquilo que você sabe. Depois que você tem o diagnóstico, o que você faz com ele? Não adianta você saber e não agir. Você tem o diagnóstico e ele necessita de uma ação. Então, o diagnóstico, ele não faz diferença se não houver uma ação posterior. E é aí que entra a sua parte. É aí que entra o seu talento, né? Então, é essa ação que você desenvolve depois de formulado o diagnóstico. Qual é o caminho que você escolhe frente àquela necessidade que você tem? E quando, após uma avaliação diagnóstica, o professor retoma o sentido da aprendizagem, tendo a formação do aluno como o eixo principal. Temos outros tipos de avaliação, como eu disse nas aulas anteriores, mas eu considero sempre todas importantes. Mas eu gostaria que vocês pensassem nesta que a gente está falando hoje, na avaliação diagnóstica. Lembra daquele primeiro dia de aula, quando nós nos conhecemos, quando nós conversamos, quando perguntei quem eram vocês, de onde vocês vinham, qual era o propósito de cada um ali. Então ali foi o início de uma avaliação diagnóstica. Por quê? Eu queria saber, inicialmente, o que cada um estava buscando ali dentro para poder formular o meu discurso frente a vocês, né? Nós trabalhamos nas últimas 3 semanas esses 3 tipos de avaliação. Avaliação formativa, avaliação somativa e avaliação diagnóstica. Eu inverti um pouco a ordem dos fatores, a ordem natural dos fatores. Por quê? Porque a gente está vivendo, como eu expliquei há 2 semanas atrás, a gente está vivendo um momento onde a gente está usando muito a avaliação formativa, acompanhando o trabalho de vocês. E é assim que a gente está mensurando e transformando isso em resultado, né? A semana passada falamos da avaliação somativa e hoje a gente fecha com a avaliação diagnóstica, esse ciclo. Então eu espero que vocês tenham compreendido, né, esse contexto. E a minha sugestão para hoje é o seguinte: como sempre, eu gosto de opinião, eu gosto de coisas pessoais, eu gosto de acontecimentos na vida de vocês. Eu vi trabalhos muito bonitos nas semanas anteriores. Recebi trabalhos até ilustrado com fotos, que muito me encheu de orgulho e que eu enviei até para a coordenação do curso, né? Naquela primeira semana da avaliação formativa, né? E a importância dela. E o que eu questiono vocês hoje em algum momento da vida de vocês,
Vocês passaram por algum processo onde notaram da importância da avaliação diagnóstica? Vocês tiveram a oportunidade de vivenciar isso, ou como alunos, ou como professores, vocês sentiram isso? Coloquem isso de forma muito simples. Escrevam isso e postem no Class. Por quê? Porque eu preciso que fique registrado o trabalho. É por isso que eu peço sempre para fazer por escrito e postar no Class, para que haja registro do nosso trabalho, tá? E assim, a gente vai trocando as experiências, tá? Eu desejo a todos uma boa noite. Daqui a pouco a gente vem com a outra disciplina de hoje. Um grande abraço e até daqui a pouquinho.